hoje. Essa história, ela vai falar sobre mudança de vida a partir do momento que a pessoa entrega o seu coração para Jesus. Quem irá contar a história será a tia Rízia. Preste atenção, porque você tem muito o que aprender. Tia Rízia, é com você! Ei, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar uma história muito legal que se encontra lá em Atos 9. Vai lá, pega sua Bíblia, chama o papai e a mamãe para te ajudarem e a gente vai conversar um pouquinho sobre essa história que conta a vida de uma pessoa muito importante dentro da Bíblia. Vamos lá então? Atos 9, de 1 a 13, que vai ser a nossa leitura de hoje, tá? Então, ó, o nome do personagem é Saulo. Quem conhece essa pessoa? Quem já ouviu falar dele? Saulo, então, era uma pessoa que perseguia os cristãos naquela época. Então, na época de Jesus, quando Jesus morreu, foi para o céu, os cristãos que ficaram aqui, os discípulos, aqueles que conviveram com Jesus, tinham uma missão de espalhar o evangelho de Jesus a todas as pessoas ao seu redor, né? Então, a partir dali, a igreja foi crescendo, eles iam se reunindo de casa em casa e as pessoas foram se convertendo a Jesus. Mas Saulo não gostava dessa história. Assim como Saulo, tinha outras pessoas que também não gostavam dos cristãos. E Saulo era uma autoridade naquela época. Então, Saulo tinha autoridade para prender ou matar os cristãos. E ele fez muito isso. Eram apedrejados, eles apanhavam muito. Então, os cristãos naquela época sofreram muito por causa de Saulo. Ele era considerado um dos maiores perseguidores da igreja. Então, Saulo um dia estava com várias cartas na mão. E essas cartas, ele tinha autoridade, ele tinha permissão para prender todos os cristãos que ele encontrasse. E aí, ele então partiu da cidade que ele estava para Damasco. Só que no meio do caminho, ele foi junto com a sua tropa. Só que no meio do caminho veio uma luz muito forte em cima de Saulo. Um clarão bem grande, e falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Uma voz lá do céu. Saulo então ficou tão assustado com aquela história que caiu seu rosto em terra e falou assim: quem és tu, Senhor? Lá no versículo 5, lê lá. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, quando Saulo se levantou, ele percebeu que ele já não enxergava mais nada. Saulo então tinha ficado cego. Saulo então não viu mais nada na frente dele. As pessoas que estavam com ele, as pessoas que andavam, os companheiros de viagem dele, ficaram emudecidos, lá no versículo 7. Eles ficaram emudecidos também porque ouviram a voz, mas não viram ninguém. Só ouviram a voz vinda lá do céu. Então, Saulo se levantou, percebeu que não enxergava mais, e o Senhor então falou: vai até a cidade de Damasco, e lá você vai encontrar uma pessoa que está lá te esperando. Quando ele chegou em Damasco, ele encontrou Ananias. Ele então ficou, Saulo, antes de encontrar Ananias, ele ficou ainda 3 dias sem ver, lá no versículo 9, ó. Ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então ele ficou sem enxergar, sem comer e sem beber. De repente, então, quando ele encontrou o discípulo Ananias, o discípulo Ananias chegou para ele, impôs as mãos sobre ele. Lá no versículo 12, e viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Então, naquele momento que Ananias orou por Saulo, então ele voltou a enxergar. O que a gente aprende com essa história de hoje? Saulo, a partir daquele momento, ele percebeu que ele estava perseguindo a Deus,
Porque Jesus falou, por que você me persegue, Saulo? Eu sou a igreja. E você está perseguindo a igreja, eu quero você para mim. Você foi escolhido por Deus. Quando Deus nos encontra, quando nós temos um encontro com o Senhor, a nossa vida se transforma, tudo se faz novo. Algo novo sempre acontece. Então, quando Saulo teve aquele encontro com o Senhor lá na estrada, que ele ouviu a voz de Deus, ele percebeu que estava falando com o Senhor, ele viu que algo estava diferente, que ele precisava mudar de atitude, porque ele estava falando com o próprio Deus. E aí, quando Deus entra no nosso coração, aquilo que estava triste fica alegre, aquilo que estava errado tem que se transformar, a nossa vida tem que mudar. Nós precisamos ter essa mudança de atitude quando a gente encontra com Deus, né? E aí Paulo teve esse encontro, Saulo teve esse encontro com o Senhor. E aí ele passou de ser um perseguidor da igreja e ele passou então a falar de Jesus às pessoas que estavam à sua volta. Ele começou a pregar para todo mundo que estava à volta dele. Falou o que acontecia, as coisas que aconteciam, o que aconteceu com ele, como foi o encontro dele. E ele começou a falar de Jesus para todos que estavam ao seu redor. Porque quando Jesus entra no nosso coração, quando ele nos chama, o amor dele é irresistível. A gente não consegue resistir ao amor de Jesus. O amor de Jesus é tão grande, é tão importante, é tão precioso, que o nosso coração arde. Será que o seu coração já ardeu por Jesus? Será que você, criança, já teve esse encontro com o Senhor? A gente sente lá dentro do nosso coração. O amor de Jesus transborda dentro de nós. Será que você já se apaixonou por Jesus também? Assim como Saulo se apaixonou naquele momento? Ele deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo. Porque quando nós temos o encontro com o Senhor, nossa vida se transforma. Até o nome de Saulo mudou, depois que ele teve esse encontro com o Senhor. Então ele parou de perseguir a igreja, mas ele também passou a ser perseguido também. Porque ele não era um cristão, ele passou a ser cristão. Então, ele foi um dos grandes missionários da Bíblia. A partir dele, várias nações começaram a conhecer o Evangelho a partir de Paulo. Então, que você, a partir de você, as pessoas também possam conhecer a Jesus, possam entregar sua vida a Jesus. E se você também nunca teve esse encontro com o Senhor, a sua vida também pode ser transformada, assim como foi a de Saulo, tá? Então, feche os seus olhos agora, vamos falar com o Senhor e a gente vai encerrar a nossa história de hoje pedindo a Deus, né, que entre no seu coração, que fale ao seu coração, porque o amor de Deus é tão grande por nós, é tão irresistível e que a gente tem que colocar nossa vida diante do Senhor e adorar a Ele, porque nosso único objetivo nessa vida é adorar o Senhor, tá? Feche então seus olhos, vamos orar? Senhor Deus, nos colocamos diante do Senhor. Colocamos cada criança, ó Deus, que está ouvindo essa história, que elas possam abrir o seu coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador. Sabedores, ó Deus, de nós sabemos que o Senhor nos conhece individualmente, assim como o Senhor conhecia Saulo. O Senhor conhecia o coração de Saulo, conhecia um coração de ódio, um coração amargurado. Senhor, o Senhor transformou a vida de Saulo. Que o Senhor também venha transformar a vida de cada criança que está ouvindo essa história hoje. Que elas possam ter o desejo de servir ao Senhor. Que elas possam ter o desejo de ler a Tua Bíblia, de ler a Tua Palavra, de estar contigo, de andar com o Senhor. Porque não existe caminho melhor do que andar com o Senhor. Louvamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor é quem cuida de nós, é o Senhor quem dirige os nossos passos. E nada acontece sem o Senhor permitir. Ó Deus, muito obrigada, porque o Senhor tinha um plano para a vida de Paulo. E o Senhor tem um plano para a nossa vida também. Louvamos o Teu nome, Deus. Fala no coração de cada criança que está ouvindo agora nesse momento. Obrigado por tudo. Nos dê um dia abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar uma musiquinha? Tem uma música muito legal que eu vou ensinar para vocês hoje. Você já deve até conhecer. Que fala assim, ó. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui.
Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza sai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos pra você e pra mim também. Aprenderam? Isso, que Jesus realmente possa transformar seu coração. Que você tenha um coração cheio de alegria, cheio da paz do Senhor e que realmente seja seu coração e seja transformado pela palavra de Jesus, tá bom? Um beijo bem grandão, até a próxima!